Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como vocês sabem, ontem eu fiz joguei aquele, uma tentativa de fazer resenhas com câmera em lugar de escrever, e eu não desisti dessa ideia. Só que hoje eu tive uma sensação muito estranha. Eu não sou o tipo de cara que comenta, por exemplo, em redes sociais. Eu odeio fazer isso porque, está virando uma bagunça enorme e todo mundo está desabafando, eu não gosto muito disso. Eu não me sinto sempre o direito de dar a minha opinião num país que não é meu. Eu não vou falar de política. Isso não é tão porque eu estou num país que não é meu, mas é porque eu sei que a gente não sabe 10% do que acontece na vida real, nos bastidores, não só na política, aliás, como em vários assuntos. Então, eu acho que a gente está falando por falar e isso não é muito interessante, perca de tempo. Por isso que eu nunca usei as redes sociais para expressar a minha opinião, e até poderia ser a política da Bélgica ou qualquer assunto, aliás, né? Não só a política, como o esporte, já com os assuntos culturais é uma coisa um pouco mais leve, e dar uma opinião sobre qualquer coisa, de um livro, um disco, uma pintura, não faz mal para ninguém, todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Ontem eu comecei a ter um jeito um pouco leve e tudo mais, mesmo fazendo erros de português, e isso vai me perseguir tudo. Hoje eu me senti um pouco eu senti um mal-estar, na verdade. Aquele mal-estar foi em relação a Gilberto Gil, que está passando bastante mal. Eu li várias coisas em jornais também, também em Facebook, por exemplo. E, a gente está começando a misturar tudo. E isso, eu não vou julgar ninguém. Eu acho que estamos numa época de confusão, porque aconteceu tantas coisas esses anos para cá, uma situação que, mesmo sendo estrangeiro, eu viajo no Brasil há 27 anos, eu moro aqui 6 anos, eu nunca senti um clima assim que era... Não posso dizer pesado, mas é estranho. Tem um sentimento assim que nem consigo botar um adjetivo sobre isso. E quando a gente ataca um cara que é um cara do bem, que é um cara que é admirável, a gente pode até brincar com o jeito baiano dele, o jeito manso de falar, de fazer um tipo de filosofia, como ele faz, Nossa, isso realmente não é pouca coisa, até faz parte dele, como o Caetano, por ser assim, todos os artistas têm assim, todo mundo tem um jeito que a gente pode tirar sarro um pouquinho. Agora, que a gente ataca uma pessoa porque eu sei que a palavra ser de direita, de esquerda, ser comunista, de um país para outro já é uma coisa que não tem o mesmo significado. Dizer na França que eu sou de direita, por exemplo, não é o mesmo sentido do que no Brasil, em relação ao passado de cada país, claro. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, dizer que a gente é comunista teve uma época que, a gente sumia de repente, não existia mais. A delação não é de hoje, né? Não é do Brasil, era de sempre.
enfim, a gente fala muito, eu também, com certeza, sem saber das coisas, quando a gente me fala que a Bélgica é um país maravilhoso, a gente se esquece que a Bélgica foi ele falando mal do Portugal, por exemplo, dizendo que o Portugal colonizou não só o Brasil e, enfim, não trouxe boas coisas. Bom, tudo bem, todo país que vai colonizar uma outra terra, geralmente é para se enriquecer, né? A gente sabe disso. E a Bélgica foi um dos piores países, colonizando o Congo, o Zaire, de 1910, 12, com o rei Leopoldo II, até o início dos anos 60. Olha só, são mais de 60 anos, mais ou menos, e agora a gente vê a Bélgica porque tem chocolate, porque tem cerveja, histórias em quadrinho e tudo mais. Bom, enfim, tudo isso para dizer que ninguém é branco no comportamento e todo mundo pode falar besteira. Mas atacar um artista que de um dia para outro pode sumir, que trouxe tantas coisas nesse país em termos de música, não estou desabafando realmente, mas atacar talvez o que a gente tem de mais precioso no mundo, que são os artistas, aqueles que nos aliviam no dia a dia. Eu acho isso, eles são muito mais do que preciosos. E o Gilberto Gil, ontem eu falava, pergunto para 100 franceses, 100 belgas, quem é Caetano Veloso, quem é Ivete Sangalo, quem é Ana Carolina, e talvez 2 respostas, 3 respostas a gente vai conseguir, ou seja, 2, 3%, já seria um milagre quase. Gilberto Gil é a pessoa que com certeza talvez vai recolher entre 10% e 20%, porque Gilberto Gil viajou muito, fez muitos shows, enquanto muitos artistas brasileiros não queriam ir além do Portugal, por exemplo. Eu não vou citar nomes, mas tem muitos. E o Gil... e nem estou falando de política aqui, né? Estou falando de música e de arte. O Gil fez muitos turnês na Europa, na Bélgica, na França, e ele trouxe assim o Brasil que a gente, um Brasil de qualidade, um Brasil, claro, com seus clichês, claro, mas os clichês que existem, como em cada país, né? Não são preconceitos, um clichê não é um preconceito. Então, isso me... Lendo, assim, outros artistas, eu respondi, até que agora estou me arrependendo um pouco, mas ao mesmo tempo, bom, eu acho que no sentido, no campo da arte, da música, que é, enfim, as artes em geral, é uma coisa muito importante na minha vida. Eu posso dizer um pouco o que eu penso, sem julgar ninguém, mas tirar sobre alguém que já está no chão, atirar sobre alguém que já está no chão, não. E ainda menos um cara tão meigo, tão doce como Gilberto Gil, que a gente não vem me falar que o Gil foi ministro da Cultura, porque aí realmente a gente está falando qualquer besteira. E como eu comentava, porque eu fiz 2 comentários hoje no Face, sempre falando de arte, porque eu não quero sair, não quero cair na armadilha, mas eu acho que a gente tem memória curta. Eu já falei isso, tão pelas pessoas boas como as pessoas menos valiosas. Bom,
na política tem bastante disso. Tem pessoas que... quando eu cheguei a primeira vez no Brasil, final dos anos 80, pensei que nunca ia ver mais, porque aconteceu muitas corrupção, outros escândalos do que esses anos, esses 3, 4 anos que a gente soube só. Mas essas pessoas têm hoje em dia cargos, então a gente não tem muita memória. Acho que poderia ser em qualquer país, não estou falando do Brasil, que a gente me entenda bem, que eu não estou falando mal do Brasil, nem de nada, afinal de contas, mas a gente tem que pensar que 2 vezes antes de falar. Eu sei que as pessoas do Sul estão muito à flor da pele, se expressa mais e tudo mais, e eu acho que talvez seja uma coisa que a gente tem que pensar. Então, ter poucas memórias, se a gente não tem muita memória para gente que infelizmente não fizeram coisas boas pelo povo brasileiro, pelo menos que a gente deixe em paz, e não só deixe em paz, mas se lembre que pessoas como o Gilberto Gil, neste caso, não somente são valiosos, mas são um dos poucos brasileiros conhecidos, porque tem vários, está cheio de brasileiros valiosos em cada campo de atuação e na arte. E o Gilberto Gil é uma pessoa que é bem quista fora, e que o Brasil pode se orgulhar de um cara como Gilberto Gil. Eu estou nem aí de saber que ele foi considerado como comunista. A gente vem com essa história do comunismo, eu acho que ninguém sabe o que é o comunismo de verdade. Afinal de contas, todo mundo era comunista, porque a gente era contra a ditadura. Isso não tem nada a ver, na verdade. A gente é contra a ditadura, ponto. A gente é democrata. Até os burgueses, então, de repente, viraram comunista. Bom, enfim, mais uma vez, eu não quero muito falar sobre a política, mas tem que proteger os seus artistas, porque realmente o que você tem de melhor aqui neste país é por isso que estou aqui, e não é fácil sempre para mim de estar longe da minha família, mas eu resolvi viver a minha vida, resolvi me dedicar a coisas que gosto, que me dão assim uma dimensão, que me traz uma dimensão muito importante na minha vida. Então vamos deixar o Gil tranquilo e vamos desejar que ele se recupera muito bem. Eu vou cortar porque o YouTube não é complicado de carregar um recado de mais de 15 minutos que com certeza já ultrapassei, mas eu tinha que falar isso só.